Seja bem-vindo ao Culto na Sexta, meu irmão. Já estava com saudade. Semana passada a gente teve a nossa mobilização de oração e foi uma bênção. Se você não veio na mobilização de oração, é uma pena, mas você tem que vir na próxima mobilização de oração, que é sempre na primeira sexta-feira do mês. Então você fica ligado aí. Toda primeira sexta-feira do mês, mobilização de oração, e é importante que você venha presencialmente. Vamos interceder, vir na fila de oração, orar uns com os outros. Cara, é muito legal. E começar o nosso culto pra gente, não esquecer o que a gente sempre fala pra você toda semana. Já vai começando dando o seu like aqui nesse vídeo, ó, botãozão vermelho aqui, ó. Se inscreva no canal, já dá o like no vídeo, compartilha esse link aí se você estiver assistindo no seu celular. Compartilha aí no grupo da sua família, reúne todo mundo aí para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Antes da gente orar, deixa eu falar um negócio para você. Todas as nossas mensagens, elas ficam gravadas aqui para que você assista somente a mensagem, não precisa assistir o culto inteiro, mas se também quiser assistir o culto inteiro, fica à vontade. Mas as mensagens, elas ficam gravadas aqui e nós estamos já no fim de uma série de mensagens sobre os atributos de Deus ou o conhecimento de Deus. Faltam mais 2 mensagens, hoje e na semana, faltam 3, hoje, semana que vem, e a última, Marcele, vai fechar essa série pra gente. Então, se você quiser acompanhar, é muito bom que você possa estar com a gente acompanhando aí essas mensagens. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por estar aqui em Tua presença, muito obrigado por essa sexta-feira de encontro com o Senhor. Eu oro, Pai, para que o Seu poder seja perceptível dentro das nossas casas agora. Eu oro para que onde tiver o alcance da nossa voz, através aqui desse canal no YouTube, as pessoas possam ser impactadas com a Sua presença. Eu oro para que elas possam ter um encontro sobrenatural e real com o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, diga assim: Senhor, eu quero ter um encontro sobrenatural com o Senhor essa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero contemplar a Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito, em verdade. Apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, a sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor.
leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e pronto toda a oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Senhor,
Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Culto na Sexta. Que bom estar aqui com vocês, que bom que podemos compartilhar mais da Palavra do Senhor, que podemos ir mais fundo em conhecer o Senhor. Nós estamos numa série sobre o conhecimento do Santo, nós estamos aprendendo mais sobre quem Deus é. E hoje nós vamos compartilhar algo muito especial, algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo, mas que nós vamos tentar fazer de uma maneira bem resumida aqui, bem prática, para que você consiga refletir, consiga meditar sobre essa palavra. Foi bem esclarecedor para mim, embora seja um tema que todos nós, quando nos convertemos, aprendemos. Foi bem esclarecedor eu poder rever isso, poder aprender mais sobre isso. E hoje nós vamos aprender sobre a graça de Deus. E nós vamos começar orando. Eu quero pedir para você agora fechar os seus olhos. Se tem mais alguém aí na sua casa, chama essa pessoa para compartilhar a palavra com você. Eu vou pedir também para você pegar a sua Bíblia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar aqui nos textos bíblicos. Então, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque para a gente entender a graça, a gente vai mergulhar na palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia aí rapidinho, enquanto nós nos organizamos aqui para orar. Chama quem está com você aí para sentar e mergulhar na palavra com você. Vamos lá, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós somos gratos, ó Deus, pela tua graça que é derramada sobre nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nos revele mais do teu amor esta noite. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa mente e o nosso coração, para nós entendermos o que o Senhor já liberou para nós, o que o Senhor já disponibilizou para nós, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que se nós temos algum entendimento errado, que o Senhor possa nos esclarecer, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos endireitar, que o Senhor possa transformar a nossa mente, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler só os versículos 16 e 17, mas deixa a sua Bíblia aí no seu colo, aí na sua mão, para a gente poder abrir outros textos. A mensagem hoje é muito simples, mas a gente precisa da Bíblia, a gente precisa da palavra para a gente poder entender as conexões. Então deixa a sua Bíblia aberta aí no seu colo aí. Vamos lá, João capítulo 1, versículos 16 e 17 dizem assim: Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, João ele começa dizendo aí que nós recebemos a plenitude de Deus, recebemos graça sobre graça. E logo no versículo 17 ele já diz, olha, a lei veio por intermédio de Moisés. E aí depois ele diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, mas ele diz logo no início do versículo, olha, a lei veio por intermédio de Moisés. É impossível que a gente fale de graça sem a gente falar de lei. Então, o que João está dizendo aí? Ele está dizendo que a lei foi dada por Moisés. E o que isso quer dizer? A lei ela foi dada por Moisés, a lei existiu para revelar o quanto o homem é pecador e o quanto ele é merecedor da condenação. Lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, as pessoas deveriam cumprir a lei baseadas nos seus esforços humanos, nas suas obras humanas, para que eles conseguissem viver debaixo da bênção de Deus. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as obras, para que as pessoas cumprissem a lei, elas se esforçavam, elas obedeciam, elas executavam as suas obras, como festas anuais que tinham, como sacrifício de animais, como a dependência do ministério dos sacerdotes levíticos, tudo isso para que eles alcançassem a bênção do Senhor. Então, eles obedeciam através das obras para que alcançassem a bênção, para que alcançassem o coração do Senhor, para que alcançassem algo vindo do Senhor. E a gente precisa enfatizar que as obras da lei, elas já apontavam para o Messias que viria para cumpri-las na sua vida, morte e ressurreição. Então, o tempo que o povo esteve debaixo da lei, teve como propósito nos conduzir para Cristo, nos conduzir para Jesus, e as coisas depois da manifestação de Jesus não ficaram como eram antes. Então, a partir de Jesus, a partir da nova aliança que é Jesus, nós tivemos a manifestação da graça. E o que é a graça? A graça é Deus agindo a favor do homem
sem que o homem tenha nenhum merecimento. A graça é o favor de Deus destinado a nós, né? O favor de Deus, é Deus agindo em nosso favor, única e exclusivamente através da pessoa de Jesus, através dos méritos de Jesus. Então, na graça não há qualquer mérito humano, não existe nada que nós façamos que nos torne merecedor da graça, não tem mérito nenhum em nós que nos faça receber a graça por causa desse mérito. Então, a graça ela vai anular as obras, presta bem atenção, a graça ela não anula a lei, ela anula as obras da lei que são baseadas nos esforços humanos. Então, a graça vai anular as obras da lei baseadas nos esforços humanos, nos esforços do homem, para que nós possamos receber a revelação do infinito amor de Deus, que vai fazer o quê? Que vai nos salvar, que vai nos justificar, que vai nos absolver de toda condenação, que vai nos libertar, vai nos restaurar, vai nos transformar e vai nos abençoar única e exclusivamente através da fé em Jesus. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2,16. Você pode anotar aí e marcar. Olha o que Paulo diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a graça, ela é a boa vontade de Deus de nos dar benefícios, e nós somos eternamente beneficiados pela graça de Deus. Nós vamos ser eternamente agraciados com a graça, sem ter feito nada para merecer. E algo muito importante que eu quero compartilhar hoje com vocês, que eu acho que é o que nos leva de volta ao assunto sobre a graça, é a questão da hipergraça. Porque hoje muitas pessoas, em nome da graça, elas querem anular todo e qualquer tipo de lei. Então nós estamos vivendo num tempo que, em nome da graça, as pessoas não querem saber da lei, elas anulam a lei. E nós estamos vivendo num tempo de uma expressão muito conhecida chamada hipergraça, que é algo que não é a graça do Senhor. A hipergraça é aquela graça que me dá tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, tudo o que eu anseio, tudo o que eu sonho, que eu desejo, eu vou receber, porque Deus tem uma hipergraça. Deus libera graça sobre mim e através dessa expressão, desse conceito que muitas pessoas têm vivido ultimamente, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser por causa da graça, porque a graça sempre vai me alcançar. Lá em Romanos 5:20, tem um versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitas pessoas distorcem esse versículo, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E elas acham que por causa da graça do Senhor, eu posso pecar o quanto eu quiser, porque a graça sempre vai me alcançar. E eu posso viver na prática do pecado, porque a graça é uma hipergraça e isso não é verdade. Então, eu quero dizer para você que a lei ela não pode ser anulada em nome da graça. E você vai abrir aí na sua Bíblia em Romanos 3:31. Olha o que Paulo diz. Se você se interessar por esse assunto, é muito importante que você estude as cartas de Paulo, porque Paulo, ele fala praticamente em todas elas sobre a graça, sobre a lei, e ele vai nos falar sobre condenação, sobre justificação, sobre santificação. É muito importante que a gente estude as cartas. Se nós fôssemos, né, hoje não conseguiríamos, né? Se nós fôssemos estudar tudo sobre graça e sobre lei, sobre a manifestação, sobre a graça transformadora do nosso Senhor, nós não conseguiríamos terminar, porque é muito extenso. Só Paulo escreveu 13 cartas e em todas elas tem a manifestação da graça de Deus. Então nós vamos só em alguns versículos aqui, e eu quero compartilhar mais um de Paulo com você. Nós já falamos de Gálatas 2 e agora nós vamos para Romanos 3:31. Paulo diz assim, Romanos 3:31, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Paulo diz durante todo esse capítulo de Romanos que nós não estamos mais debaixo da lei. Mas se a lei ela tivesse sido abolida, não haveria pecado, não haveria transgressão. E se não houvesse
transgressão, não haveria condenação. E se não tem condenação, não tem necessidade de graça. Sem lei, não tem graça. Uma pressupõe a outra. Então, a graça, além de nos salvar da lei, ela nos habilita a viver em harmonia com os mandamentos de Deus, com os preceitos de Deus. A graça, ela vai nos habilitar a viver o padrão de Deus. Então não vai ter contradição entre lei e graça, mas vai ter uma interdependência entre lei e graça. Hebreus 7:12 diz o seguinte, não é uma carta de Paulo, é uma carta geral, mas o autor de Hebreus, na carta aos Hebreus, ele diz assim: pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Houve uma mudança de sacerdócio da velha aliança para a nova aliança. Jesus passou a ser o novo sacerdote. Jesus trouxe para nós a nova aliança. Então, quando há mudança de sacerdócio, há necessidade da mudança da lei. Não vai ter a extinção da lei, mas uma mudança da lei e assim a manifestação da graça de Deus. Romanos 2. Estou fazendo vocês abrirem a Bíblia aí, mas vamos lá. Romanos 8, um dos textos mais incríveis que você vai poder ler sobre isso. Romanos 8, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Romanos 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei estava enferma, a lei estava sem força, ela estava impotente, ela estava enfraquecida pela carne. Aquilo que a lei não produziu no homem, a graça conseguiu produzir. O que a velha aliança não conseguiu, a nova aliança viabilizou. O que não era possível, Jesus veio e conseguiu fazer através da graça de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o problema não é a lei. O problema é a carne. É a carne. Paulo diz que a lei é boa. Se você abrir em Romanos 7... a partir do versículo 12, olha o que Paulo está dizendo. Paulo não está condenando a lei. Ele está dizendo que ela é boa, que ela é santa. Olha o que ele diz em Romanos 7, versículo 12. A partir do 12 ao 16. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Versículo 14, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 16. E se eu faço o que eu não desejo, ou seja, se eu faço o que eu não quero, eu admito que a lei é boa, porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Então Paulo vai dizer que a lei é boa e que o problema é a carne, é um dilema de natureza. O espírito militando contra a carne e a carne militando contra o espírito. São a nova e a velha natureza brigando. Mas a partir do momento que a gente recebe a nova natureza, a gente precisa entender que a velha, ela não vai embora. Porque a nova veio no nosso espírito. Então nós precisamos entender que é uma guerra da nossa nova natureza com a nossa natureza antiga. E o problema então não está na lei. E aí a gente precisa fazer uma observação muito necessária aqui, que foi quando eu falei para vocês sobre Romanos 5:20, né? A graça de Deus, ela nunca, jamais, ela vai nos dar o direito de viver na prática do pecado. Muitas pessoas usam Romanos 5:20 de uma forma muito errada. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 5:20, está escrito assim, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor.
Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que a graça do Senhor sempre vai transbordar sobre a nossa vida, que não importa o que a gente faça, a gente pode fazer. E muitas pessoas têm usado isso hoje em dia para viver uma vida de pecado, não se importando com o que é feito, com o coração, com que a forma realmente com que está vivendo. Mas a gente precisa entender que sim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor transborda onde o pecado abunda, mas a gente precisa entender que há um limite, né? O pecado ele abunda e a graça ela superabunda, então tem um limite aí para a prática do pecado, para o que você faz, para o seu coração diante dessa situação. E a gente precisa continuar esse texto. Esse texto não acaba aí, ele continua em Romanos capítulo 6. E eu quero ler alguns versículos de Romanos 6 com você, para que a gente consiga entender o que Paulo está tentando explicar aqui, ó. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 primeiro, os dois primeiros versículos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 11, do 11 ao 15. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo de lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 18. E libertados pelo pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22, para acabar aqui. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa passagem, ela vai revelar que a graça, ao contrário de nos conduzir a uma vida de fé sem compromisso com o Senhor, ela nos leva ainda a um maior comprometimento com o Senhor, que nos libertou da culpa e da condenação do pecado. O que acontece aqui, meu irmão, é que Jesus, ele subiu o padrão. Jesus, ele nos ensinou a viver em plena obediência. Então, nós vamos entender que Jesus elevou o nosso padrão. Sabe, lá na lei, o que a lei dizia? Olha, você não adulterarás. Mas o que Jesus diz? Se você for lá em... Não precisa abrir agora não, eu vou só ler para você. Se você for ler o que Jesus diz em Mateus 5, ele vai dizer assim, olha... Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, Jesus, ele vai além da lei. Ele diz que além de... A lei diz para você não adulterar, e Jesus ele vai além. Ele diz, olha, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, desejando ela, você já adulterou. Jesus disse, a lei dizia o quê? Olho por olho e dente por dente. E Jesus o quê? Diz o quê? Olha, se alguém te bater numa face, você dá a outra face. O que Jesus dizia? Olha, o que a lei dizia, né? A lei dizia que você devia odiar o seu inimigo, matar o seu inimigo. E Jesus diz o quê? Que você vai amar e abençoar, orar pelo seu inimigo. Então Jesus, ele subiu o padrão da lei, por isso que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei, porque Jesus, ele elevou o padrão, ele foi muito mais além. E a gente precisa entender que a graça que veio para nós através de Jesus, ela nos conduz a experimentar as bênçãos que estão prometidas para nós. Ela é a mesma, ela é uma graça que não só nos salva, mas ela nos conduz a não viver na prática do pecado. Ela nos ajuda a nos santificar. O que a gente leu em Romanos capítulo 6, lá no finalzinho, é que como nós agora estamos libertos do pecado,
e fomos feitos servos de Deus, nós temos o nosso fruto para santificação e, por fim, uma vida eterna. A graça, ela vai nos salvar, vai nos abençoar com as bênçãos espirituais e ela vai nos santificar para vivermos no centro da vontade de Deus, para vivermos os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, Jesus, quando ele veio aqui à Terra, ele viveu como um homem, ele foi sujeito às mesmas tentações que nós, a Bíblia nos diz isso, e ele não pecou, por isso ele levou o padrão. E a graça do Senhor, além de nos salvar, ela nos santifica, ela nos ensina, ela consegue nos capacitar a não viver a prática do pecado. Quando Jesus nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, o que nós dizemos na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele fala assim, não nos deixe cair em tentação. A graça nos capacita a não cair na tentação, a nem viver o pecado. Então essa história de hipergraça e de que a graça anula a lei, não é verdade, meu querido. A graça do Senhor, ela é derramada sobre a sua vida, ela te salva, ela te livra da condenação, ela absolve os seus pecados, ela te restaura, ela te transforma e ela te capacita a viver como Jesus. Ela te capacita a viver no centro da vontade de Deus. Ela te capacita a não viver na prática do pecado. E assim você vai frutificar cada vez mais. E eu quero encerrar lendo para você um trecho de um livro muito antigo, chamado Discipulado, de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer. Nunca sei falar o nome dele, mas era um autor, um escritor alemão que viveu na época do nazismo. E ele faz uma comparação muito legal, parece até que ele está vivendo nos dias de hoje. Ele faz uma comparação entre a graça barata e a graça preciosa. E eu quero ler esse trecho para você. E ele diz assim: a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz. A graça barata é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E ele fala sobre a graça preciosa, que essa é a graça que nós devemos desfrutar, é a graça que nós devemos nos deleitar. E ele diz assim: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa, a graça preciosa é a pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. É o senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, a graça preciosa é o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga as suas redes e o segue. Nós precisamos desfrutar dessa graça que transforma as nossas vestes e que nos faz nos desfazer de tudo que nós temos para estar só com o Senhor. E eu quero orar pela sua vida hoje. Talvez você, assim como eu, em algum momento duvidou da graça do Senhor ou tentou merecer de alguma forma a graça do Senhor, se esforçando, trabalhando demais, servindo. Não que você tenha feito coisas erradas, mas eu quero orar para que você desfrute da graça do Senhor como filho e que você sinta no seu coração o amor dele sendo transbordado sobre você e que você também possa sentir essa mesma graça que te salva, que te cura, te transforma, te capacitando a viver uma vida digna diante do Senhor, te capacita a viver uma vida sem pecado, uma vida justa, santa e irrepreensível diante dele. Vamos orar? Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu quero mais dessa graça preciosa. O Senhor já me libertou, já me salvou através do Senhor Jesus e eu sou grato por isso. Te agradeço por essa graça porque eu não sou merecedora. Eu não me vanglorio nisso porque todo o mérito é de Jesus. Toda a honra e toda a glória são do Senhor Jesus.
E eu oro, Pai, para que a Tua graça, essa mesma graça que me salva, me capacite, nos capacite, Senhor. Eu oro pela Tua igreja agora, para que a Tua graça nos capacite, ó Deus. Nós não queremos perdão sem arrependimento, nós não queremos viver uma graça assim. Nós queremos confessar os nossos pecados, ó Deus, e receber a Tua graça. Mas nós também queremos, Senhor, que a Tua graça nos capacite a não cair em tentação. Livra-nos, Senhor, livra-nos do mal. Nós sabemos que é possível, o Senhor Jesus esteve aqui e Ele conseguiu, e o Teu Espírito Santo está conosco todos os dias. E nós oramos, ó Pai, nós oramos para que essa graça, para que a Tua graça preciosa nos capacite, nos faça ir além. Obrigada porque Jesus elevou o padrão. E nós temos, ó Deus, o Teu Espírito sobre nós. Então nós te pedimos mais da Tua graça, Deus, mais da Tua graça nos capacitando, ó Deus, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais um culto na sexta. Eu falei igual a Tati falava no culto do CB Kids Online, né? Chegamos ao fim de mais um CB Kids Online. Então chegamos ao fim de mais um culto na sexta. E olha, eu tenho uma lista de coisas que eu preciso falar pra você aqui rapidinho, que você não pode esquecer. A primeira coisa é o seguinte: você pode voltar aqui no canal da igreja e assistir as mensagens de toda essa série, que é uma série maravilhosa. Pode dizer, olha, uma das séries que eu mais gostei foi essa série, O Conhecimento de Deus, os atributos de Deus. A gente teve tanta gente aqui ensinando, né? Pablo, Rafa, Tiago, e agora esqueci o restante da galera. A Tati, vai ter a Marcele. Meu irmão, sim, foi muito bênção. Gostei muito dessa série de mensagens. Você pode assistir aqui no canal da igreja. Segunda coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: nós estamos preparando uma escola ministerial. O nome da escola é Escola de Capacitação Ministerial, ou SM. Essa escola, ela vai servir para você que quer liderar algo na igreja, para você que quer, sabe, aprender mais sobre a Bíblia, aprender um pouco de teologia e principalmente aprender sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Nós precisamos nos reunir e crescer em Deus nesses assuntos. Então nós vamos ter uma escola. Essa escola, ela vai acontecer uma vez por mês durante 4 meses. Então você vai precisar separar somente 2 dias do seu mês. Olha, 2 dias do seu mês, para que você possa estudar com a gente. Essa escola vai ser aqui na igreja. Ela não vai ser uma escola online, por enquanto, é uma escola presencial, porque essa primeira turma, a gente precisa formar pessoas, a gente precisa estar perto da pessoa conversando, precisa tocar em você, sabe? Você precisa ser algo mais palpável. Então, essa primeira turma é uma turma totalmente presencial. Então, cara, está preparando o material e essa escola vai ser divulgada agora nas próximas semanas. E a gente já vai começar em setembro, está em setembro, né? A gente já está em agosto. Provavelmente vai ser setembro, outubro, novembro e dezembro. Então a gente tem aí algumas semanas, umas 3, 4 semanas para poder começar essa escola. E a gente já vai começar a te dizer, toda semana a gente vai te falar. No domingo a gente vai falar sobre essa escola, então você já fica ligado aí no que pode acontecer. Provavelmente essa escola vai começar em setembro, então fica ligado. Escola de Capacitação Ministerial está vindo aí com tudo, beleza? Outro aviso que eu queria dar para você é o seguinte: dia 27, último sábado desse mês, nós temos o After Interteam. O que é o After Interteam? É um dia de lazer, em que nós vamos pegar todos os adolescentes e os jovens e nós vamos lá para Vila Inca, e lá num sítio que tem piscina, tem... Meu irmão, assim, é demais. Então, custa R$30, já com o almoço incluso. Como é que se fala? É incluído ou incluso? Nunca sei, meu irmão. Se é incluso. O almoço incluso. É incluso, tá escrito aqui incluso. Será R$30. Então, meu irmão, R$30 já tá. É a sua entrada no sítio, mais o seu almoço na panela de barro, comida mineira, assim, ó. Na lenha, meu irmão, top. Então,
não deixe de levar o seu filho. A gente tem poucas vagas na van da igreja e também na Kombi da igreja. Provavelmente já deve estar até lotada, porque muitas pessoas já se inscreveram. Então, se você quer se inscrever, se inscreve aqui através desse telefone que está aqui, tá vendo? Esse telefone é só você entrar em contato para você poder ter mais informações. No link aqui desse vídeo da live é só você se inscrever também, ou coloca aqui o seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela e que você também pode se inscrever. Beleza? Então não deixe de estar com a gente no dia 27, último sábado do mês. Outro aviso que eu vou parar para você, tô cheio de aviso, né? Nós temos o Congresso de Mulheres, na verdade o acampamento de mulheres, acampamento Mulher Única. As vagas são limitadíssimas, então se você quer participar do acampamento Mulher Única, você precisa entrar em contato com a Semeia, agora. Então entre em contato com a Semeia, vai ser lá no sítio Buck Sky em Hotel, velho. Sítio não, é outro nível, que sítio? É Hotel Buck Sky, eu acho que é assim que se fala, em Nova Friburgo. E o valor da inscrição já está incluso a sua ida para lá de ônibus e de volta, a sua estadia no hotel, café da manhã, sabe? Aquelas coisas que tem em hotel já, legal. E nós vamos ter lá uma irmã que está vindo pra gente, tá vindo pra cá do sul, tá vindo pra gente. Já pensou? Tomara que ela venha pra cá, né? Ela tá vindo do sul pra cá, a irmã Letícia. Ela vai estar com a gente, cara, trazendo toda palestras e mensagens de Deus acerca do seu coração, de como você pode guardar o seu coração, como você pode, tratar o seu coração. A gente vai ter lá muitas coisas relacionadas à oração também. Então a Tati vai estar lá, a Semeia vai estar lá, a pastora Letícia vai estar lá, e entre outros irmãos vão poder estar lá para poder servir as irmãs. Então você, minha irmã, precisa se inscrever nesse acampamento, não fique de fora, não deixe de estar junto, porque é um momento de estarmos juntos como igreja. Então, beleza? Dei um montão de avisos. Se eu esqueci alguma coisa, me perdoe. Ah, não esqueci. Esse aí é o último, prometo. Vai embora não. Seguinte, a partir de setembro, começa a nossa escola bíblica, que é a nova escola de treinamento bíblico, que a gente tinha toda terça-feira aqui à noite, lembra? Para os jovens, vai ser domingo, 5 horas da tarde. Então, todo domingo, 5 horas da tarde, a partir de setembro, a gente tem a escola de treinamento bíblico, junto com a EBD, né, dos adolescentes. Nós temos a EBD dos juniores, tem o CIB Kids e também tem a EBD dos jovens, escola de treinamento bíblico, todo domingo, 5 horas, a partir de setembro. Já fica ligado para você não ficar de fora. Beleza? Então, sem mais, vamos engrandecer o nome do Senhor. Todos juntos? Engrandecido seja o Senhor. CIB é a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.